era esperado, mas cada vez que o número surge, uma preocupação se faz mais presente, né, Zaidan? É uma paulada, né, Roland? É uma paulada, porque você olha o número assim e tal, mas quando você vai olhando o que está acontecendo na rua, né? Qual a consequência social de tudo isso? Né? E vale notar que esse número do segundo trimestre, claro, inclusive o Ronald e eu já enfatizamos aqui, com base nos números do próprio Banco Central, né? O que foi abril, né? Então abril, ou seja, o segundo trimestre foi aberto, foi inaugurado no buraco. O primeiro trimestre já não foi nenhuma maravilha, mas o segundo teve de cara aquele que foi até aqui, e tomara fique assim, o pior mês do ano em termos econômicos. Em termos de quebradeira, de desemprego, não foi moleza, de redução de consumo. E o resultado é que houve essa queda citada pela Gabriele. Ou seja, só no segundo trimestre, queda de 10,94%. E há aquele negócio de critério técnico para configurar uma recessão, que é exatamente quando acontece isso aí. 2 trimestres seguidos em que o produto interno bruto cai. A atividade econômica cai, não importa se muito ou pouco, 2 trimestres seguidos, está tecnicamente configurada uma recessão. Às vezes, fica só ali. É algo ocasional, circunstancial, extraordinário, excepcional. Às vezes é uma tendência. Neste caso, não é uma tendência, ou seja, de que continue havendo um aprofundamento da recessão. Porém, ainda não temos também dados significativos de que sairemos logo, recuperaremos logo o terreno perdido. Não será logo. E aí a importância de medirmos o tamanho do tombo, né? Então, 6,28% no primeiro semestre, 10,94% no segundo trimestre, portanto, abril, maio, junho, mas considerando de janeiro a junho, exatamente por conta dessa despencada de 10,94% no segundo trimestre, o PIB encolheu de janeiro a junho 6,28%. E na comparação com o segundo trimestre de 19, o recuo do segundo trimestre deste ano foi de 12,03%. Então esse 10,94% é em relação ao primeiro trimestre, que já não foi lá nenhuma maravilha. Em comparação com o mesmo trimestre de 2019, ou seja, período de abril a junho de 19, o tombo foi de 12,03%. O mês de junho até registrou uma recuperação, por isso que eu disse, não se trata de uma recessão com tendência a piorar, né? Mas ela é tão pesada que não é fácil retomar o espaço perdido, recuperar o terreno perdido. Então, junho teve uma alta de 4,89% em relação a maio. Mas o crescimento não foi suficiente para compensar o que aconteceu em maio e principalmente em abril. No entanto, comparando com junho de 19, junho de 2020 também tem uma queda expressiva, 7,05%. Então, o mês de junho registra uma queda de 7,005% em relação a junho de 2019. Porém, uma alta de 4,89% em relação a maio. E aí é que está. Ou seja, parou de despencar, não é? Inicia-se a recuperação. Mas ainda é muito longo o caminho até que o Brasil volte a falar em crescimento, de fato, do produto interno bruto. Né? Zeradas as perdas, hora de crescer. E olha que a economia brasileira, pelo crescimento da população, pelos movimentos econômicos, níveis de investimento, endividamento, inadimplência,
incapacidade pública de investimento. A economia brasileira, ela precisa ter uma sequência aí de alguns anos crescendo pelo menos 5% ao ano. Alguns anos crescendo 5%. E nós estamos, assim, muito longe de zerar para ir começar a crescer, para depois pensar no crescimento de 5%. Claro que os passos não são lineares, né? Acontecimentos podem provocar tombos abruptos, como o deste ano, mas podem também provocar crescimentos abruptos e importantes. Mas quando se olha o que está dado, o que há, será um longo caminho para falarmos de recuperação. Bom, no acumulado de 12 meses, a prévia do Produto Interno Bruto encolheu 2,55%. O IBGE deve divulgar os dados oficiais do PIB do segundo trimestre no dia 1º de setembro, que é aquelas correções, né? Isso é normal em qualquer lugar do mundo. Você tem correções que são feitas tempos depois. E às vezes até surpreendem. Às vezes até a mudança é significativa em relação à primeira divulgação. Então, o pessoal aí da área econômica, os economistas de bancos, do mercado financeiro, eles usam as expressões. Então eles estão falando em retomada em V. Aí é só você imaginar ali a letra V, porque às vezes são 2 Vs, ou seja, é um W, né? Então você tem um desce, sobe, desce, sobe. Por enquanto eles estão falando só em desce, sobe, um V. É melhor do que o W, porque se for W vai descer de novo para depois subir. Não é? Os ganhos vêm na esteira de medidas de estímulo como aumento de crédito, programa de proteção ao emprego e o auxílio emergencial de R$ 600. Agora, tudo isso é provisório, né, Ronald? O auxílio emergencial não estará sempre aí. Esse crédito é emergencial. Programa de proteção ao emprego tem data de validade. Ou seja, logo, logo, ou a economia cresce para valer, com base em condições reais, porque aí já não haverá essas válvulas de escape e essas ajudas emergenciais. Nem em forma de crédito, nem em forma de dinheiro pingando na conta. E nem em forma de uma legislação temporária de proteção ao emprego, com suas compensações, né? Ou seja, logo, logo, o crescimento tem que ser com base real, porque essas situações são emergenciais para o período excepcional da pandemia. Porém, passada a pandemia, chegada a vacinação em massa, domesticado o vírus, a economia ainda estará com muitas sequelas, consequências do que está acontecendo neste ano. E aí é que saberemos qual vai ser a velocidade de recuperação da economia brasileira, e isso vai depender também de investimento estrangeiro, seja de empresas, seja de países, né? Porque será fundamental, desesperador, que dólares entrem no Brasil, euros entrem no Brasil, para financiamento da atividade econômica e de investimentos públicos em infraestrutura. Senão, vai ser ainda mais demorada a travessia, Ronald. Ô Zaidan, e com o tombaço do mês de abril, que foi o choque para todo mundo, em que tudo ficou fechado e, enfim, que as pessoas tomaram ciência do tamanho do problema, mas eu já vi vários economistas dizendo que havia uma camada importante ainda que tinha o mínimo de alicerce para segurar a onda. O mínimo de alicerce. E que conseguiu deixar pelo menos o nariz para fora da água até agora. Só que o agora, se não representar o suficiente para que eles realmente saiam de dentro da água ou da lama para tentar se reerguer, esse fôlego acabará, para muita gente, acabará agora. Isso não vai significar uma busca por empréstimo ou outros caminhos. Eu estou falando muito mais de gente ligada à indústria e comércio, né? Não vai ter outra solução
a não ser fechar as portas. E aí a gente tem aí, já falamos aqui tantas vezes, de quem já fechou e não volta de jeito nenhum, né? Então, a necessidade de que a atividade se mostre realmente em recuperação é de uma importância brutal nesse momento para quem suportou todo o caos vivido, principalmente entre os meses de abril e maio. Então, ou recupera, ou muita gente ainda vai fazer com que esse número possa ser ainda maior, né? E aí o risco do pior cenário, que é a depressão econômica, né? Que é, obviamente, muito pior do que a recessão. E por isso é importante demais que o Brasil consiga ter um ambiente propício para investimentos externos, né? E para atrair capital disposto a ir para a produção. Investidores que queiram colocar seu capital para que ele se reproduza na produção e não na renda. Com juros baixos, muita gente que só tinha dinheiro aqui por causa dos juros elevadíssimos, picou a mula, né? E agora o país precisa de investimento para atividade produtiva e também em forma de crédito. O crédito vai ser essencial, porque há uma grande interrogação, Ronald, que a Europa está mostrando que ela é razoável, que é exatamente o processo de enfrentamento desse vírus, não é? Porque, de novo, regiões europeias que se sentiam já livres do problema voltam a enfrentar o problema, voltam às exigências anteriores. Você viu a Nova Zelândia, aliás... Que foi tema aqui, né? Falamos foi tema aqui. Mas é o que aconteceu. Alguns poucos casos e fecharam tudo de novo. Acho até que há um exagero e uma falta de tato para entender que isso vai acontecer enquanto você não tiver a população vacinada, né? Você tem esses repiques. Só que em determinados casos eles podem ser de novo devastadores. E a economia não suportaria uma segunda onda de fechamento, de isolamento, de restrição da atividade econômica. Não suportaria. Não se trata nem de necessário ou desnecessário. Não suporta. Do ponto de vista econômico, aritmético, não suporta. Não há base para isso. É o que você falou. Gente havia com combustível, com oxigênio para atravessar esse período. Mas não para atravessar um segundo período como esse. Por isso é muito, muito, muito importante que, primeiro, que haja a busca de investimento, a busca de crédito. Há dinheiro para isso circulando no mundo. Não há falta de dinheiro para investimento, inclusive dinheiro de governos, né, em instituições multilaterais. O Brasil não pode perder de vista as perspectivas que ele tem no próprio Banco Mundial, empréstimos diretos de país para país e, claro, o capital privado. Esse é o mais importante, porque esse vem para investir, não vem em forma de empréstimo, ele vem buscar lucro, ele corre riscos, não é? Não é empréstimo que você tem de pagar simplesmente e acabou. Agora, além disso, por que quando há uma notícia importante, reconhecida como verdadeira com relação à vacina, a Bolsa de Valores reage? Porque todo mundo entendeu, né, Ronald? Que ou você tem uma solução definitiva, ou você vai continuar convivendo com o problema. E uma segunda onda como essa, de fechamento, isolamento, etc., a economia não suporta. Nenhuma economia suporta. Nem a da maior economia da Terra, que é a dos Estados Unidos, seria capaz de passar incólume ali a uma segunda onda de fechamento, isolamento, porque isso é devastador, economicamente é devastador.